todos, né? Boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês estarão visualizando este mini curso. Bom, eu me chamo Maiara Macedo, estou como presidente, né, da segunda edição do Congresso PUC, tá? Que é o Congresso Brasileiro Integrado em Saúde Pública e Coletiva. Nós, da Literacia Científica Editora e Curso, estamos, né, promovendo esse evento, que já é o nosso 10º evento, né? Onde trazemos aqui o Congresso PUC com a temática de avanços e desafios para a segurança do paciente na saúde pública e coletiva. E os nossos eventos, né, que estamos vindo aí realizando nesse tempo, ele tem por intenção, né, ancorar-se nos valores da responsabilidade, respeito, criteriosidade, ética, compromisso e profissionalismo para com seus participantes. Essa temática, né, a ser discutida neste espaço, entendemos como um momento privilegiado para o debate e o compartilhamento de conhecimento nesses temas tão relevantes para a saúde na atualidade. A escolha desse tema, né, refletiu uma urgente necessidade de aprofundar a discussão sobre a segurança do paciente, uma questão que nos é vital para a garantia da qualidade dos serviços. No contexto, né, em específico da saúde pública e da saúde coletiva, esses desafios eles se tornam ainda mais complexos, né, abrangendo desde a infraestrutura e recursos humanos até a gestão de políticas públicas e a equidade no acesso aos cuidados. Com esta, né, inserção, né, e trazendo, né, buscando trazer essa temática para a nossa discussão, hoje nós vamos contar aqui com o mini curso do Tiago Geraldo de Azevedo, e o seu mini curso é intitulado como Dependência Digital como Questão de Saúde Pública. Eu vou apresentar aqui brevemente o Tiago, né, mas ele vai se apresentar também. O Tiago, ele é professor substituto nos cursos de Psicologia e Medicina da Universidade Federal de São João del Rei, doutorando em mestre e graduado em Psicologia pela mesma instituição, especializando em neurociências e coordenou o estágio de pesquisa e orientou iniciação científica. Tiago, seja muito bem-vindo, né? De antemão, a gente quer agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, e dizer que nós estamos muito felizes em poder contar, né, com você e ter acesso, né, a todo o seu arcabouço de conhecimento. Eu que agradeço, Maiara. Bom poder contribuir com o tema. Como a Maiara disse, eu sou professor na UFSJ e eu dou 2 disciplinas de saúde coletiva, e só que na pós-graduação, meu objeto principal de pesquisa foi a dependência digital, continua sendo, o doutorado. E o interessante foi que eu, estudando, né, fazendo a pesquisa e investigando a literatura, eu consegui perceber que talvez o fator mais importante para a nossa questão de dependência digital, para esse problema, seja a questão de saúde pública, seja a questão social. E aí a ideia dessa apresentação, desse minicurso, é compartilhar isso com vocês, que eu achei... Tem muita pesquisa interessante já sobre isso, e a gente consegue trabalhar nisso em vários níveis, então desde o nível mais básico, pensando em neurobiologia da dependência, até o nível, passando pelo nível psicológico, individual, grupal, até o nível social. Ótimo. Então, Tiago, você fica à vontade, qualquer coisa você me chama aqui que a gente retoma, tá bom? Obrigado. Bom, a primeira coisa então seria a gente definir o que é dependência digital. Ela é um termo geral que designa qualquer tipo de interação problemática com tecnologias digitais. Isso inclui smartphone, notebook, videogame, Smart TV, que é mais raro, mas também está incluso. E dentro disso, então, é um termo muito guarda-chuva. Dentro disso, a gente tem muitas variações, muitos aspectos que podem ser incluídos, por exemplo, a adição, a dependência de redes sociais, que está dentro, é um software, a gente usa dispositivos para acessar, mas tem suas especificidades também. Mas a dependência digital é, de um modo geral, o guarda-chuva.
por exemplo, na literatura quando a gente pesquisa esse termo, muitas vezes a gente vai achar o uso desse termo, mas o que a gente está vendo é a dependência de internet, que obviamente já é guarda-chuva, né? Tem muitas coisas na internet, mas tem outros elementos que não são dependentes de internet, por exemplo, o jogo offline, também entra em dependência digital. Bom, e a ideia geral é que ela tem os principais componentes relacionados à dependência de forma semelhante à dependência química, tem suas diferenças, mas existe um pareamento em certos aspectos, segundo o Griffiths, que é um pesquisador importante na área. Então, ela tem saliência, modificação de humor, tolerância, abstinência, conflito e recaída. Eu não vou explicar detalhadamente, acho que nesse caso aqui não se aplica, mas para quem tem interesse, é uma boa pesquisar, tem muitos estudos comparando isso, comparando os dois tipos de dependência, e obviamente que a dependência química, ela tem uma via direta, né? Por exemplo, uma dependência de droga afeta diretamente níveis de neurotransmissores, então afeta diretamente lá o sistema de prazer do cérebro. A dependência digital, ela está dentro de uma dependência comportamental, que ela é uma relação de comportamento, uma relação com tecnologias, só que mesmo assim, no fundo, a gente está lidando com essas questões neurais mais básicas, moleculares, de sistemas neurais também. E a gente tem vários tipos, por exemplo, relacionamentos online, sexo e pornografia virtual, jogos offline, pesquisa e navegação na web, e por último, jogos, apostas e compras online ou day trading, que é a compra e venda de ações, né, diariamente. Tem aspectos semelhantes do ponto de vista psicológico com o jogo também. Tem uma certa não previsibilidade e uma certa aposta também. No caso das apostas, a gente está vendo, eu vou trazer até uma notícia a respeito, a gente está vendo uma crescente nos últimos anos, recentemente isso ficou uma questão bem saliente, por causa no Brasil, por exemplo, tem jogos, por exemplo, o jogo do Tigrinho e jogos do tipo, que ficaram muito famosos, porque isso tem a ver também já com a regulação social. Então, a questão dos jogos, ela é regulada por um tempo, depois há uma maior permissibilidade de você disponibilizar jogos, apostas online, e tem aspectos que tornam isso muito problemático. Eu vou apresentar um pouco para vocês. Bom, a crescente prevalência da DD, da dependência digital, tem atraído a atenção de muitos pesquisadores no mundo inteiro, e ela está se tornando uma preocupação emergente de saúde pública. Até o OMS reconheceu em 2019. A prevalência. Isso varia dependendo do conceito, do instrumento que a gente usa, mas tem uma meta-análise muito boa, com mais de 500 estudos, 2 milhões de pessoas, 64 países. Eles chegaram nos seguintes números. A prevalência de smartphones era maior, 27% da amostra das pesquisas que foram incluídas na meta-análise. Mídias sociais, 17%, internet, 14%, cybersexo, 8% e jogos online, 6%. É uma meta-análise de 2022, então é bem recente. E tem essa questão de epidemia, é um termo interessante para a gente pensar. Lá em 2010, o Christakis, que é um sociólogo médico, ele já falava um pouco disso relacionado à dependência de internet. Ele dizia que é uma epidemia do século XXI. Outros pesquisadores também usaram termos parecidos, por exemplo, uma pandemia na nova era. E o Berton, eu vou trazer um artigo dele que vai ser a principal base daqui, da apresentação. Ele diz que a gente está nos estágios iniciais do que provavelmente será uma epidemia de dependência de experiência digital. Eu acho que agora, hoje em dia, já é mais fácil perceber isso, por diversos aspectos. Acho que o senso comum está se dando mais conta de como isso está prevalente e como tem tanta gente com problemas relacionados a isso. Eu trouxe poucos exemplos, mas vocês podem achar muitos na internet, na televisão, eu vejo direto agora. No primeiro, uma cozinheira perdeu 80 mil em 2 meses com cassinos online.
Então, teve uma outra advogada aqui também que perdeu 100 mil em um ano, não por causa, mas foi influenciada por uma influenciadora de internet mesmo. Isso é outro aspecto bem relevante a ser pensado sobre isso, a influência digital. Bom, ela perdeu muito dinheiro, acho que ela estava com problemas no negócio dela, e ela tentava reaver esse dinheiro, ou conseguir reestruturar o negócio, e ela perdeu muito dinheiro muito rápido. Na Coreia teve um caso alguns anos atrás, na verdade bastante, né, 2010 já, teve um casal que deixou o bebê morrer por inanição, por causa de vício em jogos, dependência de jogos na internet. Então eles realmente não cuidaram do bebê, o bebê chegou a falecer, ele era muito novinho, acho que era recém-nascido mesmo. Bom, as causas então. Temos padrões repetidos de comportamento, então, por exemplo, usar um dispositivo repetidamente vai ajudar no desenvolvimento da dependência a partir do hábito, né, tem uma mudança no meu comportamento que se torna habitual, se torna mais automatizado e ocorre com pouca autoconsciência e decisão deliberada. Então, eu abro meu smartphone, abro um aplicativo, vou rolando o feed lá de uma rede social, depois eu penso, por que eu estou mexendo nisso? Nem sei. Eu estava no automático. Depois que eu fui tomar consciência daquilo. Existe associação com pistas e estímulos. Então, por exemplo, o smartphone começa a me estimular e tem estudos muito interessantes com isso. Por exemplo, só do smartphone estar no meu campo de visão, mesmo que esteja desligado, sem notificação nem nada, ele me afeta. E eles conseguem, com os estudos experimentais, perceber isso, mesmo que a pessoa não tenha consciência, porque o estímulo ele está entrando no nosso sistema nervoso e está nos afetando. Comportamentos repetidos se tornam associados a gatilhos relacionados. Então, tem vários gatilhos possíveis, né? Notificação é um dos piores, como eu vou apresentar, mas tem vários outros, a própria visão, o jogo. Então, o jogo, você simplesmente pensar no jogo ou ver algo do jogo, um som do jogo, isso já te afeta de uma forma que te torna mais propenso a voltar a usar o jogo, voltar a jogar. A sensibilização cria maior vontade devido à gratificação momentânea. Então nós ficamos mais sensíveis a dispositivos que nos causam dependência. É um dos componentes da dependência. Um terceiro aspecto é a influência da mídia, marketing e cultura popular. Por exemplo, naturalização de comportamento pela exposição constante. No caso de dispositivos digitais e softwares e internet, tudo, é uma questão realmente muito natural, a gente está usando o tempo todo, a gente está usando isso agora. E tem vários benefícios em usar isso, eu omiti porque a gente já sabe disso, mas tem vários benefícios. O problema é que tem a parte negativa também. Fornecimento de lembretes e pistas para os dependentes. Então, por exemplo, notificação de novo é uma grande questão. Ela vai lembrando a gente o tempo todo de buscar aquilo novamente. Um último ponto é o desenvolvimento de hardware e software. Então, claro que se não houvesse smartphone, a gente não teria dependência do smartphone, né? Ele precisou ser inventado para a gente ter isso. E software vai mudando o tempo todo. Então, existiram muitos estudos com redes sociais que já passaram do tempo, digamos assim. Por exemplo, o Facebook não é um grande... Apesar de ser usado por muita gente, hoje em dia ele não é o mais com mais potencial de dependência. A gente tem TikTok, por exemplo. TikTok tem um potencial de criar dependência muito grande por vários aspectos que eu vou mencionar também. Então, novos softwares podem gerar novos padrões de dependência comportamental. A Sociedade para Medicina da Adição Americana e a Associação Psiquiátrica Americana definem a dependência digital como uma doença crônica que envolve circuitos cerebrais de recompensa, motivação, memória e outros relacionados. Então, a disfunção desses circuitos leva a alterações no funcionamento biológico, por exemplo, ritmo circadiano, frequência cardiorrespiratória, psicológicas, alterações de humor, por exemplo, e sociais, como isolamento. Essas alterações são desfechos de uma busca excessiva por recompensa e ou alívio. Essa definição é interessante, mas assim, a princípio eu já queria dizer que ela é limitada porque ela está lidando com domínio neurobiológico. Obviamente, a gente tem os outros domínios que afetam isso, então domínio psicológico, social,
está afetando, obviamente, o nosso corpo o tempo todo, né? Então, eu estou começando por ele, vou passar brevemente por esse domínio, mas a gente não pode se prender à definição e pensar que é uma questão neurobiológica só porque não é. Inclusive, os componentes mais importantes, como eu disse no início, parecem ser os componentes sociais. Bom, tem muitos estudos sobre, por exemplo, efeitos no cérebro de crianças e adolescentes. A dependência digital parece afetar aspectos funcionais e estruturais, então modificando realmente como o nosso cérebro é estruturado e como ele funciona, principalmente lobo pré-frontal, envolvido no controle cognitivo e emocional. Então você tem uma dinâmica ali, por exemplo, entre o sistema límbico e a amígdala, por exemplo, que está envolvida no processamento emocional, e o lobo pré-frontal. Só que a dependência pode alterar essa dinâmica. A gente pode ter menos controle, menos sinalização do córtex para a amígdala. Então a amígdala pode ficar mais ativada e pode gerar mais estímulos para busca de emoções, por exemplo. A gente pode perder um pouco esse controle cognitivo, racional, de pensamento. Tem estudos também sobre semelhanças com a dependência de substâncias. Então, por neuroimagem, a gente tem evidência em 3 níveis: molecular, neural e comportamental. Mas pensando agora em desafios atuais e caminhos para o futuro, a dependência digital é um problema em ascensão, apesar do impacto ter sido pouco considerado nas políticas públicas no Brasil. Diferente de outros domínios, como drogas, jogos de azar e outros países, China, Coreia do Sul, outros domínios, por exemplo, jogos de azar, recentemente não é uma. Parece que nem tanto, né? Porque os jogos estavam muito livres para acontecer. E de um jeito que é até pior do que os jogos, por exemplo, quando você vai no cassino, porque quando ele está na sua casa, é muito mais fácil você usar, fica muito mais difícil resistir. Mas outros países têm controle muito maior. Recentemente, as escolas do Brasil passaram a ter um controle maior de smartphone, né? Não poder usar o smartphone na escola. Isso é uma mudança. Com certeza afeta muito mais do que se depender de cada pessoa ter controle, autocontrole ou não, para usar o dispositivo. Várias substâncias e comportamentos causam dependência, como álcool, tabaco e apostas, mas são limitadas por lei ou norma social. No caso da dependência, e os estudos indicam isso, a gente tem esse problema, que você não tem uma norma social muito forte. Por exemplo, o cigarro hoje em dia, existe uma pressão com quem fuma, então isso acaba inibindo o comportamento, pelo menos mais para iniciar, né? Não comparando a 40, 50 anos atrás, onde era estimulado, hoje em dia isso é bem diferente. Então, a nível populacional, epidemiológico, a dependência de cigarro vai mudar bastante, porque existe uma mudança no controle social. Então, existem influências culturais que facilitam e até impõem o uso de dispositivos digitais, por isso a abstinência é inviável. Essa é uma questão difícil da dependência digital, que é inviável ter abstinência, comparado com certas drogas, por exemplo, que é muito mais difícil você obter. Então, no caso de dispositivos, é muito fácil. E tem todas as questões envolvidas nisso, por exemplo, tem gente que sofre porque não tem rede social. Então, alguém fala assim, mas como que você não usa Instagram? Como assim? E a pessoa fica, mas eu não quero usar, não tem interesse. E muita gente pressiona, então, quer dizer, e às vezes você tem que usar, por exemplo, para trabalho, para ver alguma coisa que você precisa comprar, para fazer pesquisa. Por exemplo, muito do comércio é feito, ou pelo menos as lojas e vendedores estão no Instagram. E aí você tem que entrar lá. Isso já é complicado, porque se você pensar, por exemplo, alguém que tem vício em cigarro, aí para ela comprar alguma coisa, sei lá, uma roupa, ela tem que passar ou entrar numa tabacaria. Vai ficar difícil. Ou alguém tem vício em álcool, tem que entrar num bar. Então, obviamente que a pessoa, assim, ela vai para outro objetivo, mas o ambiente, o contexto, os estímulos estão afetando ela, e aí fica difícil você fugir do comportamento de dependência. Bom, eu estava falando do Pierre Berton. Eles fizeram um artigo muito interessante, que é a base para o que eu vou apresentar, são questões práticas, e eles apresentaram muitos problemas
por exemplo, que o marketing gera, e engraçado que eles publicaram numa revista de marketing, eles trabalham com marketing, então quer dizer, o marketing ele tem um aspecto muito negativo de gerar dependência, como a gente vai ver, mas ele tem um aspecto de entender, no caso é o que eles fizeram, eles estão pensando assim, como o marketing produz a dependência, o marketing também pode ajudar a gente trabalhar e tratar a dependência, ou prevenir e evitar. Então, há artigos sobre dispositivos aditivos que provocam dependência, pensando em políticas públicas e fontes e soluções para a dependência digital. Bom, um dos aspectos é o design dos produtos. Então, o efeito das notificações, como eu disse, é provavelmente mais forte. Elas podem ser auditivas, táteis ou visuais. Então, uma luz que fica piscando no smartphone, o barulhinho, presentes em todos os tipos de experiências digitais, servem como lembrete para que os usuários iniciem ou retomem um determinado comportamento. Por exemplo, você ouve o barulho do WhatsApp, você vai buscar o que, que é. E tem experiências interessantes, pegando, por exemplo, uma pessoa, coloca o smartphone dela ali, tá do lado, e você diz para a pessoa assim: eu vou te mandar uma mensagem, tá? Mas não é nada importante, eu só vou te mandar uma mensagem. E manda mensagem, faz o barulho, vibra o celular, e a pessoa que está recebendo, ela sabe que não tem nada importante, mas a frequência cardíaca dela muda. Ela tem noção de que não é nada importante, mas não é no nível racional que está acontecendo esse processo. É no nível automático. Então, automaticamente a gente responde, o nosso sistema nervoso responde a esses estímulos que foram associados. E isso dificulta o esquecimento de uma experiência digital, contribuindo para o vício. Então, se eu estou sendo estimulado o tempo todo, como é que eu vou fugir disso? Outro aspecto bem central é o esquema de reforçamento intermitente. De forma simples, é usado muito em jogos de azar, tem uma natureza imprevisível da recompensa, por exemplo, uma mensagem, e-mail, alerta ou curtida, mantém o usuário voltando. O reforçamento intermitente, ele tem uma questão não intuitiva, que é o seguinte: a gente tende a pensar assim, o que que me faz voltar mais a uma rede social, por exemplo? Usar mais, jogar mais. Se eu receber recompensa eu sou da hora? Não, estranhamente não é. O que me leva mais é quando eu não sei quando eu terei recompensas. Então, quando a recompensa é intermitente, ela às vezes vem, às vezes não, isso mantém mais o comportamento de eu voltar. Não é contra-intuitivo, mas é assim que acontece. Então os jogos de azar, por exemplo, caça-níquel, funcionam assim. Alguma vez você ganha, várias vezes você não. Rede social também. Algumas vezes tem algo legal lá, muitas vezes não tem nada muito útil. Aí aparece esse ciclo que existe um alerta, existe a questão da dopamina, que não necessariamente é um neurotransmissor do prazer. A dopamina está envolvida em vários aspectos, por exemplo, aprendizagem, e ela tem muito a ver com querer, com a possibilidade de uma recompensa. Então, ela me indica dizendo assim: pode ter alguma coisa lá, mas pode ser que não tenha. Então, é diferente do que a gente está acostumado a pensar. Eu vou ter prazer. Talvez não. Só que a dopamina está envolvida no eu vou buscar prazer porque parece que tem algo lá. Então, ela está envolvida na sensibilização para uma recompensa, na busca da recompensa. Então, existe essa antecipação e o desejo, e o hábito e dependência. Então, esse ciclo vai acontecendo o tempo todo. Eu tenho uma alerta, eu tenho a busca, eu tenho desejo e vou buscar, e tenho um hábito. E isso está envolvido no ciclo da dependência. Tem várias táticas que maximizam o uso, por exemplo, feed otimizado por algoritmo. Então, obviamente, assim, quanto mais o algoritmo entrega o que eu quero, mesmo que eu não saiba, melhor. Melhor, sim, para ele, pelo menos porque ele me mantém mais tempo lá. E aí, e por isso que, por exemplo, no Instagram ou em outras redes também, você tem a opção de colocar um feed de páginas que você segue, pessoas. Só que ele não é o padrão. O padrão é o feed algorítmico que ele vai entregar, por exemplo, vídeo de gatinho, vídeo de bicho. Para mim aparece isso pra caramba. Realmente eu gosto. Aí aparece um monte de coisa lá que é aleatório, de páginas, pessoas que eu não conheço, só que eu gosto. Então,
E tem várias formas de entender isso, porque talvez alguém pense, eu não vou curtir nada. Mas, por exemplo, o sistema registra o seu tempo de tela, o tempo que você fica assistindo um vídeo. Então, isso já é o fator mais importante do que você curtiu ou não. Nisso você tem câmaras de eco, que é opinião reforçada. Então, por exemplo, no Twitter, que existe muita discussão, debates, polarização muito grande, tendem a aparecer assuntos que vão reforçar o que você pensa, né? Você vai retweetar e pessoas vão reforçar o que você está dizendo, vão curtir, vão retweetar o que você publicou. Por outro lado, também tem as emoções negativas, que geram engajamento. Então, muitas vezes a exibição vai ser de coisas que você não gosta, porque aí você engaja mais ainda do que com coisas que você gosta. Só que isso vai gerando bolhas e briga entre bolhas. E aí a gente tem repercussões políticas, por exemplo, sociais, de forma que geram muitos danos que a gente não percebe. Então tem estudos, por exemplo, com o Twitter, que facilmente você vê polarização política, né, por causa das redes que você consegue criar de interação entre usuários. Então, certos usuários interagem entre si e outros usuários interagem entre eles. Quando um grupo interage com o outro, geralmente é para, né, discutir, para engajar, para a rede social se dar bem. E muito daquilo é robô também. Um monte de robô fake, né, vai contribuindo ali para alimentar aquilo. Um outro aspecto é rolagem contínua, que isso é difícil porque, por exemplo, cassinos evitam luz natural, relógios, e os aplicativos e sites carregam conteúdo em fluxo infinito, o feed infinito, né? Você não tem ponto de parada. Do ponto de vista comportamental automático, isso influencia muito. Porque, por exemplo, se eu estou na rede social, Instagram, eu rolo o feed lá, aí eu chego no fim e está dizendo, você não tem mais postagens. É um ponto natural de eu sair, de eu fazer outra coisa. Quando não tem, eu posso ficar horas e horas ali, e vocês devem ter essa experiência também, que era muito comum, ficar horas e horas rolando e você não para. Você, depois de horas, você pensa, nossa, eu fiquei muito tempo. E não pareceu, porque obviamente a percepção de tempo, ela é distorcida, entre aspas. Os aplicativos são projetados para maximizar a expectativa em vez da recompensa. Como eu estava falando na questão da dopamina, não necessariamente você tem recompensa o tempo todo. E é importante que você não tenha, porque o esquema de reforçamento intermitente te mantém mais. As empresas de tecnologia querem manter os usuários em estado de insatisfação, com a antecipação da futura satisfação. Por quê? Se você está satisfeito, pensa, sei lá, você comeu, você está satisfeito, você para, geralmente. Agora, se você não está, se você está com fome, você vai buscar mais o tempo todo. E é isso que as empresas querem, porque o sistema é feito dessa forma. Elas monetizam a nossa atenção. Quanto mais tempo a gente passar, melhor para elas, porque elas exibem mais publicidade, ganham mais dinheiro com isso. E o dinheiro que elas precisam para sobreviver e crescer. Então é um sistema danoso, em vários aspectos. Tem o efeito Zeigarnik, que é a ideia do ciclo não se fechar. Isso tem um exemplo clássico que é do garçom, que surgiu a partir daí a pesquisa. Que as pessoas ficavam impressionadas como que os garçons não esqueciam que as pessoas tinham consumido. E aí eles foram perceber que tinha a ver com esse loop, com esse ciclo que não se fechou. Então, a antecipação impulsiona o consumo contínuo e a satisfação é infinitamente adiada, porque parece que não tem uma conclusão, né? Quando, por exemplo, eles viam os garçons entregavam a conta, a pessoa pagava, daí você perguntava para eles o que a pessoa consumiu, os garçons não lembravam, porque aquele ciclo no processamento mental foi fechado. É como se fosse uma tarefa concluída que eu posso descartar. E aqui acontece a mesma coisa, o ciclo não vai se fechando, porque eles vão tirando pistas para fechamento. Por exemplo, um feed, o fim de um feed, o fim de um jogo. Jogo hoje em dia a gente tem jogo de mundo aberto, jogo que é infinito praticamente. Então a gente pode ficar jogando a vida inteira. Isso dificulta muito a gente sair. Tem uma sugestão que já é bem conhecida, mas para quem ainda não viu vale a pena, que é o dilema das redes. Então, por exemplo, várias pessoas que trabalhavam em empresas como a Meta, o Google, falam dos aspectos negativos disso e como que a engenharia era focada
em criar esses aspectos negativos para os usuários no contexto de dependência. Mais positivo porque, né, a empresa ganhava gente por mais tempo assistindo. Tem um quadrinho que é a moça dizendo assim: por que nós, como humanos, continuamos cometendo os mesmos erros, mesmo sabendo que esses erros são ruins para nós? Aí a outra moça fala: para de comer os cookies. E ela fala: não consigo. E comendo cookies. E acho que esse é um ponto central do ponto de vista psicológico de por que a gente tem que pensar do ponto de vista social. Porque a gente tem muito menos autocontrole do que gostaria e do que acha que tem. Por exemplo, para alguém que não tem independência, é muito simples pensar: ah, mas é só você ter força de vontade, só você se controlar. Porque a experiência individual dessa pessoa pode ser muito tranquila. Ela não se interessa por álcool, por droga, por dispositivo digital. Para ela é tranquilo. Ela não tem as dificuldades que alguém com dependência tem. E não é uma questão de mérito, é uma questão de pessoas são diferentes por diversos motivos, incluindo motivos biológicos, por exemplo, genéticos. Existem pessoas mais predispostas e outras menos a dependências. E sociais também. Então depende de como, da história de vida da pessoa, de vários aspectos que estão relacionados ali, que afetam o autocontrole. Então, autocontrole não é uma questão só individual. De novo, a gente olha para vários domínios, desde o fisiológico até o social. E por isso que a gente tem que pensar em políticas públicas, porque deixar para os indivíduos fica muito difícil. Assim, do ponto de vista, a gente pode pensar, deixa cada um fazer o que quer, mas a verdade é que quando a gente fala de dependência, as pessoas estão fazendo o que elas não querem, porque elas não conseguem se controlar. Por isso é uma forma de pensar diferente, que talvez a gente precise, com mais ênfase, trabalhar do que a questão individual. E a gente tem políticas públicas, possibilidades e respostas autorregulatórias. Existem questões individuais, claramente, que a pessoa pode adotar, mas acho que parece que do ponto de vista coletivo, social, isso vai ter mais impacto epidemiológico mesmo, em mais pessoas. Apesar do impacto, né, a dependência digital ainda tem pouca atenção, mas existem mudanças nas estratégias de políticas públicas que a gente pode usar para combater a dependência nesse nível. E aí vai descendo, né? A gente combate no nível social, isso afeta o nível psicológico, individual, né? Por exemplo, se não temos dispositivos e experiências digitais tão viciantes, vão ter menos indivíduos com dependência, né? E menos efeitos neurobiológicos. Então, os elementos, o que é muito interessante também desse artigo deles, é que eles usaram os próprios elementos da estratégia de marketing, os 4 Ps, que é produto, praça, promoção e preço, explicaram isso, como que isso é usado para gerar experiências de dependência, e abordaram diferentes estratégias pensando e encaixando nisso. Então, são 3 agrupamentos. Primeiro é informar, educar e divulgar. Segundo é orientar, moldar e incentivar. E o terceiro é restringir, proibir e remover. Veremos então exemplos de como as políticas públicas poderiam melhorar um ou mais dos custos pessoais, físicos, sociais e econômicos dos dispositivos que geram dependência. Então, potenciais soluções de políticas públicas para a epidemia de dependência digital. Quando a gente pensa no design do produto, nessa área, a gente tem primeiro uma ação que pode ser informar, por exemplo, rotulagem obrigatória, né? Feedback em tempo real sobre o uso e consequências, pode ser um alerta dizendo assim, você já usou tempo demais esse aplicativo. Isso já existe, é possível configurar isso, mas isso ainda depende muito do indivíduo, né? Se você conseguir regular isso em nível de que os aplicativos sejam obrigados, seja uma parte do funcionamento natural deles, automático, emitir esses alertas, isso pode ajudar um pouco. Daí pode ter sugestões de alternativas que alguns lugares fornecem, alguns apps, por exemplo, que você está usando demais. A Netflix pode... Não, a Netflix não faz isso, né? Ela só diz, você ainda está aí? Eu tenho a impressão que em algum lugar eles avisavam assim, que tal levantar, fazer alguma coisa. Seria algo assim, né? Por exemplo, o que você acha de tomar uma água, dar uma caminhada, algo assim. Porque isso tira a gente do automático e automaticamente gera uma pista para um novo comportamento,
que é alternativo a, por exemplo, ficar na Netflix maratonando sem conseguir parar. Divulgação obrigatória do design do produto e mecanismos de manutenção do usuário, que seria basicamente explicar isso, dizer para as pessoas, ó, a gente está usando, por exemplo, notificação, feed infinito, e isso faz você ficar, reforçamento intermitente, isso faz você ficar muito mais tempo, né? Agora, sim, dá para a gente pensar já que tem um limite nisso, porque a rotulagem obrigatória, a gente tem nos alimentos agora. Você coloca um aviso, alto teor de açúcar adicionado, gordura adicionada. E assim, é importante ter, mas não funciona tanto assim em média, né? Muita gente fala, me dá mais vontade de comer. Tem gente que fica um pouco mais com o pé atrás, né? Existe a variação individual, claro. Mas já é um passo possível, né? E a ideia que não obviamente poder ter várias ferramentas e talvez usar um conjunto mais eficiente delas. O segundo aspecto é guiar. Então a gente tem estipular alterações no design. Aí já é mexer no desenho do produto realmente. Por exemplo, configuração padrão de não interrupção, demetrizar, tirar métricas, por exemplo, ocultar curtidas, já é possível também, mas você tem que fazer isso. E aí que está o problema, você tem que fazer algo. Por exemplo, você publica no Instagram uma postagem, você tem que ir lá depois colocar ocultar curtidas. Isso de você ter que fazer uma ação já faz muita diferença. Porque quando você coloca algo como padrão, isso se alastra muito mais. Teve uma experiência legal disso, eu não lembro o país agora, mas na Europa, que era, em vez de pedirmos para as pessoas irem a algum lugar se registrar para serem doadoras de órgãos, que, sei lá, 10, 20% das pessoas fazia, vamos colocar isso por padrão, então todo mundo nasce como doador de órgão, e quem quiser não ser, vai lá e fala, não quero, tira meu nome. E com isso, você aumenta para 70, 60, 70, 80% o número de doadores de órgãos, simplesmente mudando o que é o padrão e o que as pessoas têm que fazer. Então, se a gente coloca, em vez de depender do usuário, fazer as modificações, a gente coloca por padrão nos aplicativos, isso faz toda a diferença, faz muita diferença. Exigir pontos de parada também, por exemplo, ter depois de um certo tempo ou de certo consumo, ter um limite e acabou, né? O feed acabou, dá uma parada no jogo, algo assim. Impor a comunicação sem usar um aplicativo, porque essa dependência de ter que entrar no aplicativo dificulta muito, né? A gente tem que entrar para comprar, por exemplo. Aí eu entro, ou tem que ver uma notícia, tem que ver alguma coisa da universidade. Aí você entra na rede social para ver uma coisa no YouTube, né? Esses dias aconteceu isso comigo. Eu entrei eu acho que ver alguma coisa, um tutorial. Eu entrei lá, tinha um monte de vídeo na página inicial. Eu assisti um vídeo ou outro, saí. Depois eu lembrei, ué, eu não fui lá, não peguei o que eu queria, né? Eu simplesmente esqueci. Supervisão e experimentação, de experimentação, porque uma vantagem do ponto de vista das empresas é que a experimentação é muito fácil. Então, por exemplo, uma diferença do marketing tradicional para o digital é que você consegue experimentar e calcular muito fácil. Por exemplo, você coloca algo em outdoor, é difícil você mensurar o quanto daquilo levou as pessoas a comprar. Só que se você coleta dados digitalmente, é muito fácil. Você faz um teste AB, com e-mail você consegue fazer isso, né? Quem que abriu o e-mail tal, quem abriu tal. YouTube faz isso. Você pode colocar miniaturas diferentes e ver qual miniatura as pessoas clicam mais. Então isso, além de você ter dados, você otimiza a captura da atenção e do tempo das pessoas. A ideia é que isso pudesse ser supervisionado de alguma forma, não pudesse ser praticado de qualquer forma. Há uns anos atrás, a Meta foi acusada, e parece que realmente aconteceu, de fazer um monte de experimento psicológico com um monte de gente sem informar nada. Porque eles tinham dados, tinham comportamento, eles podem fazer o que eles quiserem, basicamente, de oferecer conteúdos, oferecer, por exemplo, opiniões políticas e ver como as pessoas reagem, que tipo de conteúdo, com que linguagem funciona melhor. Enfim, N possibilidades. Uma terceira possibilidade de ação é restringir. Então, por exemplo, aí é o campo mais
mais difícil de pensar, porque assim, gera muita resistência. E é uma questão também da gente pensar na liberdade individual, liberdade das empresas, é uma questão para se pensar. Mas pode ser que proibir determinadas experiências, como certos tipos de aplicativo que são viciantes, predatórios, ou tipos de manipulação comportamental, pode ser que a proibição seja o melhor caminho. Então, um aplicativo que ele foi maximizado, assim, chegou no limite de usar todos os recursos para provocar dependência, será que ele realmente deveria estar funcionando dessa forma? Será que isso deveria ser permitido? E aí, eu acho que é um campo mais de discussão aqui, de pensar assim, coletivamente mesmo, o que pode ser bom ou não para a coletividade, para os indivíduos. Daí, no segundo ponto do marketing, que é propaganda e promoção, a gente tem diversas ações também. Uma primeira pode ser informar, né? Que são as mesmas ações do ponto anterior, informar, guiar e restringir, só que outras estratégias para esse outro aspecto. Então, por exemplo, educar a população, informar e persuadir por meio de mensagens diretas ao consumidor. É possível você se comunicar com as populações e dizer dos riscos, o que pode ser ruim dessas experiências digitais. Informar os usuários sobre o valor da sua atenção para as empresas, que as empresas. É aquela velha história, né? Se você não paga pelo produto, você é o produto. E em redes sociais, por exemplo, é assim. É o que a gente está vendendo ali. A gente está sendo usado porque a nossa atenção está sendo capturada para venda de publicidade. Basicamente, o sistema é esse. Então, a publicidade gera dinheiro para as empresas precisam de gente assistindo. É o mesmo modelo da televisão. Não muda, só que a televisão tem comercial, etc. Só que no mundo digital isso pode ser muito maximizado, porque na televisão, por exemplo, você não tem um algoritmo para cada pessoa, você tem um programa para todo mundo. Então, mais ou menos, um monte de gente gosta, outros não têm interesse. Agora, no mundo digital, a publicidade, inclusive, pode ser maximizada para esses elementos, de ela ser o mais importante, o mais interessante para a pessoa. Por exemplo, promessas de dinheiro rápido. Muito fácil de pegar pessoas, porque as pessoas têm necessidade e vontade de acreditar, inclusive, nisso. E tem toda uma estratégia para bolar isso. Então, para quem estuda marketing, sabe muito bem, você consegue estruturar de uma forma, até a história que você conta, storytelling, os mecanismos por onde você vai, a sequência, o que você apresenta. E não é tão difícil assim. Muita gente, por exemplo, golpe. Tem muito golpe no Brasil, muito mesmo, golpe digital. Porque eles pegam claramente elementos que são persuasivos. No segundo ponto, que é guiar, uma segunda ação, dá para treinar especialistas na linha de frente, por exemplo, professores, profissionais de saúde, profissionais de TI, tecnologia da informação, para ajudar nesses processos, por exemplo, trabalhando diretamente com as pessoas e ajudar um pouco nisso, informar as pessoas e orientar no melhor uso possível. Ensinar higiene digital, que é, por exemplo, usar de forma saudável e equilibrada. Ajuda bastante, né? Muita gente consegue, a nível individual, resolver muito isso. Por exemplo, tem gente que bloqueia a rede social por um tempo, exclui o aplicativo, desativa a notificação. Isso, assim, há anos que eu não vejo, praticamente não tem notificação no celular, em rede social, nada disso. Aí você pode deixar as mais importantes, por exemplo, se alguém me liga, se alguém fala comigo mensagem mesmo, você consegue modificar sons. Então você consegue, por exemplo, colocar um som específico para determinadas pessoas e você consegue saber ao ouvir se aquilo é importante ou não. É óbvio que, como eu falei antes, né, mesmo o som não importante, ele te afeta, mas você consegue ter um controle um pouco maior. Atenção plena também é uma possibilidade, que é o mindfulness. É algo que é muito treinável, no sentido de você conseguir, por exemplo, ter experiências emocionais e deixar que elas passem sem ser levado por elas. Então, por exemplo, eu ouvi um som, só que eu sei que por exemplo, eu tenho um som diferente para grupos. Eu sei que não é importante. Geralmente, se for importante, a pessoa vai falar comigo individualmente.
Então, eu tenho um ímpeto para buscar, para ver o que é, mas eu posso entender, com o processo de modificar minha atenção, eu modifico minha relação com aquela emoção, que eu posso deixar que isso passe e tá tudo bem. Então, com o tempo, vai ficando cada vez mais fácil ignorar, entre aspas, certas emoções. E aí você fica menos preso aos impulsos que aparecem. A terceiro tipo de ação, então, pensando em propaganda e promoção, restringir publicidade para populações vulneráveis, por exemplo, crianças, e publicidade de jogos. Isso é uma questão que já vem sendo debatida há muito tempo, já houve mudanças nisso. Publicidade para criança é muito problemático, porque principalmente você está lidando com uma fase de desenvolvimento ainda. Então, se a gente pensa assim, adulto, ele sabe, tem algum controle, sabe mais ou menos o que faz. E a gente já viu que não é tanto assim, a gente não tem tanto autocontrole quanto pensa. Com criança, então, isso é muito pior, é muito pior. Então, nesse ponto, é uma discussão bem essencial, realmente. O que você pode publicizar para criança e o que não pode. E até o que criança assiste. Eu falo que é uma questão para pensar, porque talvez tenha gente que pense, mas é uma questão de liberdade. Pode ser, individual, né? Cada um assiste o que pode, o que quer, né? Só que a criança assiste o que pode. E aí o que ela consome pode, por exemplo, o YouTube. Até em Portugal eles comentam que as crianças portuguesas estão ficando com sotaque brasileiro porque elas assistem muito o YouTube brasileiro. Porque a diferença de população é gritante. Portugal são 10 milhões de pessoas, Brasil são 200 milhões. Então, o conteúdo em português do Brasil vai se alastrar muito mais pela internet. São, assim, questões para a gente pensar. Uma terceira área é a praça, que é o local de distribuição. Então, basicamente, o local pode ser todo local, a gente está com os dispositivos o tempo todo praticamente. Internet, agora Wi-Fi, quase todo lugar, ou pessoas com 4G, 5G. Uma primeira ação, informar, a gente pode exibir avisos e recomendações. Por exemplo, perigos de usar dispositivos que emitem luz azul durante a noite. Já existem contramedidas, você pode programar o modo noturno, né, que à noite automaticamente a tela fica mais amarelada, isso ajuda um pouco a diminuir problemas de sono. Mas do ponto de vista social, você pode informar isso e tornar isso mais conhecido, porque muita gente não sabe disso ainda. Também falar de smartphones e concentração, né? Como eu falei, o smartphone estar no meu campo visual já atrapalha um pouco meus processos cognitivos. E assim, claramente todo mundo sabe como que é. Então, quanto mais, por exemplo, menos interessante é o que eu estou fazendo, mais tédio eu tenho, mais chance de eu pegar o smartphone e ficar o tempo todo olhando. Então, isso a gente vê toda hora, a gente faz toda hora também. E aí uma medida, por exemplo, é deixar o smartphone mais longe possível. Guardar na gaveta, deixar longe, porque aí o custo comportamental de você buscar vai tender a diminuir sua probabilidade de buscar. Então, só que mais pessoas precisam saber disso. Uma outra ação é guiar, por exemplo, sinalizar no nível de solo para pedestres com telefone. É até engraçado, mas isso já é uma medida que existe, se eu não me engano, na Alemanha, que era eles colocaram sinais no chão para os pedestres que atravessam as ruas, por exemplo, sinais de semáforo, né? Pare ou continue. Por quê? Porque as pessoas estavam muito no celular e não viam o semáforo acima, né? Então isso provocava acidentes. Então tem acidente claramente com motorista, que, né, por exemplo, texto, isso é um problema muito grande também. O motorista pensa assim, eu vou só ver uma mensagem rapidinho e responder. Quando vê, já bateu, já atropelou alguém, porque a gente confia demais na nossa capacidade de atenção e a gente distorce a nossa percepção da atenção, porque a gente tem menos atenção do que a gente acha. Multitarefa, tirando algumas exceções, não funciona, é mito. Então, tirando algumas exceções, a gente não funciona bem dividindo a atenção. E aí, eles colocando na direção do chão os sinais, o pedestre consegue ver porque aquilo atinge o campo visual dele. Quando se eu estou olhando para baixo, o semáforo não chega. Então é uma medida que as pessoas acham até engraçada. Nossa, agora tem que colocar sinal no chão. Mas é uma medida que funciona, porque as pessoas estão tendo problemas com isso.
Já no último nível, que é restringir, a gente tem uma restrição situacional. Por exemplo, determinadas áreas e horários desativam ou bloqueiam o acesso a dispositivos de internet. Em escola, é fácil de perceber isso. Então, você consegue, naquele espaço, né, ou em determinado horário, naquele espaço, você consegue limitar e as pessoas não vão ter acesso. Limitar a publicidade e compras no app durante momentos de força de vontade reduzida, por exemplo, à noite. Né? Isso já é uma medida que funciona, por testes, ela funciona bem, que as pessoas no final da noite estão mais cansadas, estão mais com sono, elas podem não ter tanto controle inibitório. Então, você, naquele momento, impedir ou dificultar compras ou algo do tipo, publicidade também para fazer compra, você consegue reduzir o número de compras por impulso. Um último ponto na restrição é determinar que determinados dispositivos tecnológicos possam se comunicar uns com os outros, por exemplo, carros em movimento e telefones. Isso tem a ver com configuração que não é tanta gente que usa ainda, mas é possível você bolar um sistema em que você a comunicação seja diferenciada quando você está dirigindo, por exemplo, do que quando você está parado no carro. Então, por exemplo, o sistema do carro, como que ele informa o seu celular, ou o próprio celular você pode configurar, nesse caso não, mas em determinados momentos para ele ficar restrito, né, configurar um outro modo para ele ter um não perturbe, o computador também tem, você consegue estipular isso. E as comunicações, por exemplo, de computador com celular, que você pode ter vídeo notificação de um para o outro, não é um sistema tão comum assim, as pessoas ainda não estão aderindo tanto a esse tipo de comunicação, mas é uma possibilidade, talvez, para o futuro, onde isso vai ser mais comum. E para quem já usa, claro, né? Bom, na outra área, que é o preço e custo, a gente pode informar, por exemplo, com divulgação obrigatória do modelo de negócios do produto. Por exemplo, ganhamos dinheiro por meio de compras no aplicativo, monetizando seu tempo, atenção e dados. Então, muita empresa vende dado, por exemplo. Muita gente não liga, né? Fala, não ligo. Não tem questão de privacidade. Mas, por exemplo, pensar que a nossa atenção está sendo movida para isso, para muitas pessoas já afeta um pouco. Que é assim, por que eu estou discutindo política no Twitter de um modo que ninguém muda de ideia e a gente só fica bravo e todo mundo fica pior? Porque o algoritmo está te levando a isso, porque isso gera mais atenção, mais tempo, mais publicidade. Então, para muita gente, se você fala disso, a pessoa fala, nossa, realmente eu tô sendo uma marionete. Eu tô jogando o joguinho ali, o teatro das marionetes, e eu não gosto disso, particularmente. Eu não gosto disso, particularmente. Muita gente também não gosta. Então isso é uma forma de fazer a pessoa talvez sair daquele comportamento padrão. Uma outra possibilidade é divulgar avaliações de força da dependência de diferentes experiências digitais na hora da compra, como os rótulos de alto teor de açúcar e gordura. Isso está um pouco longe ainda, porque depende já tem pesquisa, mas a gente precisa de mais para, por exemplo, estipular o que gera mais dependência e o que não. Então, por exemplo, parece que o TikTok gera muita dependência. Quem usa o TikTok deve ter noção disso. Obviamente tem a diferença individual. Por exemplo, eu não gosto de TikTok. Não, eu não consigo nem entrar naquele negócio. Já vem um monte de janelinha, eu quero sair fora. Mas para muita gente, e por isso que a gente está falando no nível epidemiológico, a gente não está falando do nível individual. Então, por exemplo, a minha experiência individual não exclui o nível social, coletivo, que é muita gente fica muito dependente de TikTok, muito mais do que outras redes sociais. Facebook, por exemplo. Tem gente que não quer nem saber de Facebook. Pega jovem, as gerações mais novas, pesquisam no TikTok, veem tudo no TikTok, se informam tudo no TikTok. Então, e ele tem propriedades que são particulares. Por exemplo, você entra e já tem um vídeo, já tem som. Você vai rolando a tela sem muita interrupção, né? Tem os ícones e os elementos por fora, mas a tela cheia do celular já atrapalha você sair. Outra coisa que outras redes sociais fazem, e eu acho muito incômodo, por exemplo, o Twitter, se não me engano, faz isso bem, que você tem uma postagem, só que ela não cobre a tela inteira.
Então, olha, de um lado a gente tem a tela inteira que gera um problema, de um outro a tela partida também. Porque você termina de ler um post, o Threads também, que é entre aspas, o X, o X do Instagram, tem isso que é você lê uma postagem, só que a postagem de baixo já está te chamando a atenção. Você automaticamente começa a ler a postagem de baixo. Então você sempre vai lendo, começando a iniciar a ler as próximas postagens. E aí você vai rolando mais. Porque você já tem um estímulo junto com o outro, para você fazer a próxima ação, que é rolar a tela e ler outro. Então, assim, seria interessante se a gente conseguisse ter. A gente já consegue, com pesquisas, dizer mais ou menos, falar, pelo que a gente tem de evidência até agora, parece que certos produtos geram muito mais problemas do que outros. Então, jogos, por exemplo. Jogos, para certos públicos, como a gente viu, a prevalência ela é menor, 6%, só que pode ser a de maior intensidade. Então, a gente tem muitos casos como o casal que deixou o bebê falecer na Coreia, a gente tem casos de pessoas que ficam muito imersas, muito dependentes de jogos. Eu já tive experiência assim com o jogo, a solução foi desinstalar completamente. Não tem como, porque eu começo a jogar, eu vou passar do tempo, porque é muito difícil jogar pouco, porque é muito, muito prazeroso realmente. A solução foi desinstalar completamente. E para muita gente é essa a solução. Né? Não tem nada disso, nenhum estímulo para a pessoa voltar. Então a gente pode colocar, por exemplo, tal jogo gera mais dependência, tem mais probabilidade de gerar. Tal rede social, tal dispositivo. Então, por exemplo, smartphone, claramente, a nível global, né, em média, ele gera mais dependência do que computador. Porque tem a questão do conforto também. Né? Você pode deitar com o smartphone, você vai ao banheiro com o smartphone, você sai com o smartphone. Na aula que você está assistindo tem smartphone. E é muito mais fácil. E vocês podem observar, por exemplo, que experiências particulares também fazem muita diferença. Um modo que eu usei de usar menos Facebook, por exemplo, há uns anos atrás. Desinstalar o aplicativo. Twitter também, o X, né? Eu faço isso. Por quê? Entrar pelo navegador, pelo site, é muito ruim, é muito pior. Demora mais, certas coisas não têm certas funções. Enquanto no aplicativo é muito fluido, é muito gostoso, muito fácil, rápido. Então, eu produzindo uma experiência menos prazerosa, eu uso menos. Então eu olho ali, fica meio chato, eu saio rápido. Então é uma medida possível também. Na ação de guiar, a gente pode incentivar isenções fiscais para organizações com programas de higiene digital para funcionários, tangibilizar pagamento, que é o que eles chamam de faturamento com atrito. E isso acontece até com cartão. Então, por exemplo, tem muito estudo com a diferença de pagar por dinheiro e cartão. Pagar por dinheiro, ele gera uma experiência emocional mais desagradável, então as pessoas economizam mais. Com cartão é muito fácil e não gera essa sensação de perda do dinheiro. Na internet, por exemplo, você tem a Amazon, que ficou muito famosa por isso, que é a compra com um clique. Então já está tudo registrado, é só você clicar um ou dois botões, pronto. A ideia é você dificultar, né? Se não for no nível individual, a gente está pensando aqui no nível de cima para baixo, né? Você consegue criar sistemas que promovam mais esse pensamento sobre o pagamento e essa demora, para você ter tempo para pensar melhor e para inibir o comportamento se for necessário. E não seguir o impulso no comportamento automático e faz uma compra rápida e por aí vai. Um outro ponto é imposto proporcional ao tempo que os usuários gastam. É uma iniciativa curiosa, né? Mas é uma possibilidade que eles levantam já que você ganha com a atenção das pessoas, quanto mais tempo elas ficam, você pode pagar imposto proporcional àquilo que você está consumindo das pessoas, e esse imposto pode ser revertido em medidas para trabalhar a dependência. No último ponto, que é restringir, a gente tem preço mínimo obrigatório, seria proibir certos modelos de negócios freemium. O freemium é um modelo de negócio em que você dá um pouco de graça, uma experiência de graça, e depois você cobra a experiência premium, a experiência plus,
quer acessar mais recursos, etc. Ele é um modelo de negócio, ele é bom em certo aspecto, porque a gente consegue experimentar várias coisas de forma gratuita, né? Por exemplo, aqueles software tem muito isso, né? Programas de computador. Você experimenta por 7 dias, 14 dias. Mas, por exemplo, o YouTube é um modelo mais ou menos assim, porque você consegue pagar por um modelo sem anúncios, né? Que é o YouTube Premium, né? Só que a parte free é a parte livre, que é o que pega os usuários, e aí muitas vezes leva a parte paga, porque meio que por consequência. Falar, eu tenho que pagar porque eu tenho que assistir um monte de vídeo e não quero ser interrompido. E Instagram, X também tem isso, que é você pagar conta verificada. Então, para muita gente tem esse apelo, e você paga uma mensalidade para ter uma conta verificada, e porque talvez você já foi capturado por aquela lógica de, por exemplo, influências. A gente falou de influências estimulando dependência, mas eles também são vítimas. Por quê? Eles entram num modelo que depende de capturar a atenção, que é eu preciso capturar o máximo da atenção das pessoas, e aí acabam se moldando aquilo. Que é, por exemplo, eu preciso pagar uma conta verificada. Vários outros aspectos que é, eu preciso pagar anúncios. Então, muitos influencers têm que pagar anúncios para vender alguma coisa. Eu preciso, por exemplo, fazer dança no TikTok ou algo assim, ou tem que criar conteúdo mais pegajoso, digamos assim, que capture mais as pessoas. Eu tenho que jogar mais nos extremos, criar polêmica, é uma estratégia muito batida, mas que sempre funciona. Tem influencer que basicamente usa isso, que é vou criar polêmica, vou falar uma coisa que todo mundo acha controverso, ou eu crio um problema para um grupo, né? Que aí o grupo vai bater, né? Vai querer fazer o cancelamento. Só que existe um grupo de apoio. Então tem pessoas que veem aquilo, a pessoa pode falar qualquer atrocidade, mas elas vêm e falam, eu concordo com isso aí. E só chegou nelas porque gerou engajamento por causa do ódio. Então é uma estratégia comum também. Então essas estratégias, isso é uma questão de ser pensado melhor, assim, realmente em cada modelo, se vale a pena regular, né? Tem que realmente ver os detalhes a cada caso, porque isso pode ser muito diferente. Bom, algumas considerações finais. Primeiro, a dependência digital é um comportamento do consumidor, é o que eles propõem nesse artigo pensando em marketing, e só que propositalmente é projetada pela indústria da tecnologia. É difícil se afastar do estímulo, né? Ele é onipresente, o tempo todo a gente está com dispositivos, com internet, com redes sociais, para quem tem jogos também pode ser em determinados subgrupos. Fica difícil, então, por exemplo, está todo mundo jogando no grupo social da pessoa, né? Aí ela se sente mais. É mais difícil ela não participar, como uma pessoa que não tem Instagram e as outras pessoas pressionam ela para ter. Podemos estar cientes dos riscos e, ao mesmo tempo, não conseguir evitá-los. Essa é uma questão central, porque bate de novo na questão do autocontrole, porque algumas pessoas pensam assim, não, vamos deixar livre, né? E cada pessoa que resolve sua vida, né? Cada pessoa faz o que consegue. Se a pessoa não tem força de vontade, ela não usa. E só que é um discurso complicado, porque isso desconsidera questões fora do nosso controle. Então, talvez a gente, nesse senso comum de deixar livre para todo mundo, seria um mundo, assim, particularmente parece interessante, né? De deixar cada um fazer o que quer. Só que nós somos seres sociais, a gente tem determinantes sociais. Então, não é simplesmente uma questão de. Eu não estou num vácuo, eu não consigo decidir e deliberar minha vida fora de todos os determinantes do ambiente em que eu estou. Então, se está todo mundo usando tal rede social e a pessoa vai se sentir excluída, assim, fica muito difícil para ela a gente se colocar no lugar dela. Por vários aspectos, e às vezes aspectos até de sobrevivência. Então, por exemplo, pode precisar da rede social para trabalho. Ao mesmo tempo, a rede social está criando elementos de captura que ela não pode nem entrar só para ver uma mensagem. Essa é outra medida que eu não toquei, mas
é uma possibilidade, que é, por exemplo, muita gente se comunica por mensagens diretas no Instagram. Só que para você entrar na mensagem direta, você tem que entrar no Instagram. E nisso você já pode se perder, você já está sendo estimulado, fica difícil você fugir. É como alguém que tem problema com álcool. Eu quero conversar com um amigo, só que para passar na casa dele eu tenho que passar dentro de um bar, né? E eu tenho que sofrer todos aqueles estímulos. E pensando agora no ponto de vista da neurobiologia mesmo, a capacidade de inibição ela é muito prejudicada de acordo com o contexto, com os estímulos que eu estou recebendo. Então, obviamente, para alguém que não liga para álcool, é fácil. Eu passo lá e vou embora. Para alguém que é sensível a isso, é muito mais difícil. Então, a gente tem que pensar nisso sempre, nos contextos de dependência que estimulam ou não. Uma possibilidade seria você colocar. O Facebook tem isso, que é você tem um Messenger, um aplicativo separado para você ver sua mensagem. Então, você não precisa entrar no Facebook. Só que hoje em dia, pelo menos no Brasil, a maioria das pessoas usa Instagram, né? Então, esse problema não está resolvido lá. Você tem que passar por ele para responder mensagem. Uma segunda consideração final, então, e para concluir, é que a indústria tecnológica está, ironicamente, igualmente viciada nessa engenharia. Então, todo esse sistema, ele... Porque a ideia também não é pintar as empresas como vilãs da questão. A ideia é pensar sistemicamente, que é assim, que tipo de sistema está rolando e o que está levando as empresas a fazerem isso e os usuários a fazerem isso. As empresas, pelo próprio sistema delas, ou sistema econômico e tudo que está envolvido no empreendimento, elas estão viciadas nisso porque elas precisam de dinheiro. Elas precisam de crescer, precisam dar satisfação para acionista, precisam capturar a atenção do usuário para ter dinheiro, precisam criar experiências que geram mais dependência. Então, é um problema também para as empresas, porque as respostas delas são modestas até então. Então, existem algumas medidas e elas apresentam, dizem, a gente tem preocupação com o bem-estar dos usuários. Aí pode implementar alguma medida, que é, por exemplo, dizer o tempo de uso que a pessoa tem, né? O smartphone, no geral, tem isso agora. Só que não funciona tão bem assim também. Algumas medidas, alguns avisos, mas está muito modesto, né? Por exemplo, elementos muito potentes que são notificações e o feed infinito não mudaram, né? Isso faz muita diferença, faz muita diferença. Ou seja, o sistema todo, e aí é uma questão para a gente pensar realmente. Eu não trouxe respostas aqui, talvez seja uma questão mais ampla ainda. Como que a gente pensa no sentido de trabalhar com as empresas também? Porque, né, são empresas, mas são pessoas que estão trabalhando, que precisam do trabalho. Como que a gente diminui a probabilidade de dependência, diminui aspectos que geram dependência sem prejudicar tanto as empresas? Pode ser, por exemplo, criando imposto que vai ser regulado depois, ou regulando de alguma forma e vai ter menos dinheiro, e como é que a gente faz? Isso vai prejudicar a empresa? São questões, assim, é difícil porque existem prejuízos que podem acontecer nas mudanças, só que sem as mudanças também existem prejuízos, como os vários prejuízos relacionados à dependência, que eu não mencionei no início, mas tem muita literatura sobre isso. Então, distúrbios de sono está associado a depressão, ansiedade, estresse, problemas físicos, por exemplo, dores musculares e relacionados, por exemplo, jogo, tem muita relação com tendinite, postura, dor no pescoço, solidão, né? Tem a questão das redes sociais, ironicamente, elas podem, de certa forma, ajudar, contribuir com solidão, porque as pessoas acabam se comunicando mais online e tem menos exposições obrigatórias. Então, por exemplo, graduação, cursos online, eles têm uma grande vantagem. Assim, online, para muita gente, é o que eles têm como fazer. Mas dificulta a exposição obrigatória, porque muitas vezes você cria círculos sociais por obrigação. Nem sempre são bons, né? Você vai ter que lidar com muita gente que não é
Então, legal. Mas você cria amizades, né, com o grupo de faculdade, com o grupo de trabalho, e trabalho, estudo, o home office e o estudo em casa tem as vantagens dele e tem as desvantagens. Então, é uma coisa a se pensar também, de várias coisas que estão afetando a gente o tempo todo e a gente não pensa tanto nisso, né? A pessoa que tem a solidão, e se fala hoje em dia numa epidemia de solidão, talvez ela tá pensando muito individualmente. Ela tá pensando, nossa, o que tem de errado comigo? Eu não consigo ter amigos, etc. E quando pode ser uma questão contextual também. Se ela estivesse em um outro ambiente, exposta de outra forma às pessoas, mesmo que seja obrigatória, poderia ser uma vantagem a partir disso. Então, assim, tem muitas dificuldades que estão acontecendo, dificuldades de aprendizagem, por exemplo, com crianças, adolescentes, com todo mundo, na verdade, né? Crianças e adolescentes, pior ainda porque eles nem desenvolveram totalmente o córtex pré-frontal, que vai, sei lá, para os 25 anos. Então, esse controle inibitório, ele está mais prejudicado, né? A pessoa ainda não tem isso plenamente desenvolvido. E tem a questão de estudar a influência disso no desenvolvimento, que ainda está em ascensão esses estudos, porque, né, é um tema relativamente recente em termos de ciência. E que efeitos isso vai gerar? Tem um livro muito famoso do Jonathan Haidt, que está gerando muita discussão, que é a geração ansiosa. E assim, tem gente que fala, são dados correlacionais, que ele diz que, por exemplo, as redes sociais são responsáveis por ansiedade nos jovens. E tem toda uma discussão que é importante, e assim, não é dizer que exatamente existe um vínculo causal sempre entre dependência digital e transtornos de ansiedade. Pode ser até o inverso, pode ser que a ansiedade leve a isso, mas são questões associadas que podem se retroalimentar, por exemplo. Então, assim, só para dar uma ideia dos prejuízos da dependência digital, que são a nível individual, a gente sente a nível individual, mas eles estão. A gente está dentro, imerso nesse sistema todo. Perante esse duplo vínculo, né, dos indivíduos e das empresas, é pouco provável que as consequências negativas sejam abordadas ao nível que ocorrem. Assim, a intervenção de políticas públicas é inevitável. Esse eu achei legal para concluir, que eles comentam disso. A gente não consegue, às vezes, lidar no nível individual com a questão. A empresa mesmo, ela pode entender que tem problemas, mas ela não consegue lidar naquele nível. Talvez a gente precise de um nível, por exemplo, de regulação social das empresas. E aí as empresas, mudando o funcionamento dos produtos, elas modificam um nível individual. Então, assim, a gente está lidando com vários níveis porque eles estão se afetando. E talvez a gente precise de afetar um outro nível para chegar num nível que está associado, por exemplo, individual. E é o grande ponto aqui que eu estou falando. Por exemplo, a questão de autocontrole, a gente tende a pensar que é individual, mas o autocontrole, uma intervenção muito boa para o autocontrole, tem até um pesquisador, se não me engano, é o Roy Baumeister, que ele diz que a melhor tática, ou outro, né, agora talvez eu tenha errado, mas ele pesquisa autocontrole e ele diz: a melhor intervenção para autocontrole, a melhor técnica é não precisar usar autocontrole, que é eu não preciso de inibir meu comportamento, de me conter de nada, eu não tenho impulso, eu não preciso. Então, por exemplo, a melhor forma de eu não beber álcool é eu não ter estímulo para eu ter que me controlar, né? Eu, estando longe disso. E por isso essas estratégias todas visam a pensar no nível social, é essencial para a gente lidar no nível individual. Então, acredito que são caminhos possíveis. A gente pode pensar a nível de pesquisa, a nível de intervenção, a nível de vivência pessoal mesmo, a gente pode começar a pensar nisso. Então, é bom que a gente fale desse tema. Agradeço a oportunidade de me permitirem falar sobre isso, compartilhar isso com vocês. Obrigado. Esse é o microfone, Mayara. Pronto, obrigada, Thiago. Escutando a sua fala, me vieram muitos questionamentos e aí me sinto privilegiada por estar agora nesse momento com você e poder fazê-los, né? É um assunto que
ainda dá muito pano para manga, né? Falando assim, bem, de forma bem popular, porque vieram muitas conexões. Uma delas é um dos problemas que a gente mais tem vivido hoje, né, enfrentado, e as profissões também, que é a questão da inteligência artificial, né? Atualmente, como você, eu sou aluna de doutorado, e eu consegui visualizar essa mudança, né? Quando eu vim do mestrado, a gente escrevia muito um, com o nosso conhecimento, vamos dizer assim, não utilizávamos de tantas ferramentas, muletas, entre aspas, né? Então, o que eu percebo hoje é que a maioria dos textos tem uma cara de inteligência artificial, não tem mais aquele toque de fato do estudante, e isso também acredito que tenha se tornado uma espécie de vício, né? Nós não temos mais aquela preocupação de escrever bem, corretamente, porque já tem uma ferramenta que faz isso por nós, né? E até onde isso nos é prejudicial. E aí, com relação à dependência digital, como você trouxe aqui, eu fico me questionando, né? Porque você trouxe muitas estratégias e possibilidades do que pode ser feito para tentarmos auxiliar nesse processo, melhorar, enfim. Mas essas pessoas, e você deixou muito claro, que a gente não consegue ter nas nossas atitudes desconexas de quem somos e das pessoas que nos rodeiam. E aí essas pessoas, né, que enfrentam esses desafios desse vício e tudo, elas convivem com as suas famílias. E aí me vem um questionamento, como que a família, né, de maneira mais incisiva ou mais estratégica, pode estar agindo, né, nesse contexto para auxiliar nisso e também não, em certa medida, não entrar, né, nesse universo também. Nossa, legal você ter falado disso, Mayara, das duas coisas. Mas, por exemplo, eu não toquei na IA e ela é uma questão, agora com esses modelos de linguagem mais avançados, é uma questão mais recente ainda. E, por exemplo, uma discussão que se tem, como você falou, a gente pode fazer texto com IA, a gente faz um monte de coisa, é muito bom, dá muitas possibilidades, só que ao mesmo tempo pode gerar tem os benefícios e gera os prejuízos. Uma discussão é, se a gente está escrevendo tão bem com IA, como é que a gente vai aprender a escrever bem? Porque, infelizmente, assim, escrever bem, então, por exemplo, a gente, na pós-graduação, você tem que escrever artigos, tem que escrever texto, dissertação, tese, e é difícil, é chato, só que para você aprender a escrever, por exemplo, na linguagem científica, você tem que quebrar muita cabeça, você tem que sofrer um pouquinho, você tem que fazer o exercício de se esforçar, de assim, nossa, qual palavra que eu uso? E aí, por exemplo, quando a gente vai falar sobre algo, a gente pode pensar assim, entrega um texto maravilhoso. Só que quando eu vou falar, porque a linguagem afeta, por exemplo, o discurso verbal e vice-versa. Então a escrita ajuda muito a desenvolver as habilidades de encaixar ideias, de ter vocabulário, de buscar palavras, de fazer um discurso coerente, linear. Isso vai para o meu discurso. Só que se eu não treino, se eu entrego tudo com IA, eu não ganho habilidade que envolve esforço também, sabe? E é um ponto assim que eu não mencionei, mas é muito bom. Acho que realmente você ter mencionado para a gente. É um outro nível que a gente vai ter que pensar também. Sobre família, realmente é complicado. Por exemplo, lá no começo, quando eu fiz graduação, não tinha noção nenhuma disso. A gente foi fazer um experimento com. Tinha que fazer um experimento com criança. E a gente foi fazer com um priminho, um bebezinho, 2 anos talvez, de uma colega nossa, de uma amiga nossa. E assim, a gente precisava que ele ficasse parado para observar. Só que ele não ficava parado nunca. Ele corria feito louco o tempo todo. E eu falei, o que que a gente vai fazer pro moleque parar? Não tinha como. A solução que a gente teve foi pegar um tablet, colocar galinha pintadinha. Ele ficou hipnotizado instantaneamente. E aí que bate a tentação, pensando hoje em dia. Porque ser pai e mãe deve ser muito complicado. Você tem que lidar com, você tem que dar atenção o tempo todo, você precisa fazer um monte de coisa.
E é muito difícil porque é mais fácil você controlar a criança, né, você dando algo para ela se entreter. Só que aí vai ser uma questão, vai ser uma certa luta, porque existem medidas agora, e estão sendo mais enfatizadas, inclusive por órgãos governamentais, de como que a gente deve lidar em relação à idade com dispositivos. Então, por exemplo, uma medida comum é falar assim, até os 2 anos, nada. Eles falam assim, é melhor que não tenha nada. Isso vai subindo ao longo do tempo. Então, existem sugestões que, por exemplo, até os 13, 14 anos, não ter rede social. Ou até os 16, acho que tem gente que sugere até os 16. É difícil, porque aí, por exemplo, eu vi na televisão esses tempos, né? A menina não tinha uns 12, 13, e a mãe falava, ó, eu não tenho. E é difícil, porque as amigas dela têm. E aí a menina fica um pouco excluída. E acho que o ponto é esse, vai ser difícil, vai ter incômodo, e talvez seja uma questão de pensar assim, tá, é incômodo, é chato, para todo mundo envolvido, para a família, mas eu tenho os benefícios disso. E talvez assim, eu vou ter evitar malefícios para os filhos. E aí eu acho que é uma pequena luta, assim. Existe essa luta que pode ser coletiva, igual a gente está falando mais no macro, individual, e vai ter uma luta familiar também, porque realmente vai ser difícil. Entendo. E aí me veio outro insight, vamos dizer assim. Porque até pouco tempo, não tão pouco tempo assim, nós tínhamos muito a preocupação com as crianças, com os adolescentes, e hoje isso eu acho que está muito mais preocupante hoje com os adultos, o que seria, teoricamente, era para ser, né, investido, do que com as crianças propriamente dita, porque esses adultos eles estão se envolvendo, né, em coisas, né, que trazem muitos prejuízos para a sua vida social, né? Então, a abordagem que a gente, vamos dizer assim, eu entendo que com uma criança, talvez você tenha um controle maior do que com um adulto, né? Que são pessoas que já têm uma certa maturidade, as suas tomadas de decisão e tudo, mas com o adulto eu acredito que se torne um pouquinho mais difícil, por conta de ser uma pessoa que pode falar exatamente o que você disse, mas deixa a pessoa fazer o que ela quer. Ela adulta, ela sabe o que está fazendo, e nem sempre é isso que acontece, né? Então, como que entra a questão não só, claro, que das terapias e do autoconhecimento e a força de vontade do indivíduo, mas como que entra também a família no contexto dessas pessoas que já são adultas, né? Porque, como eu falei e repito, com a criança é um desafio muito grande, né? Até porque você não consegue ter um filho e criar só você. Você tem que permitir que ela precisa compartilhar com outras pessoas. Mas você consegue ter um controle um pouquinho maior depois que você fecha a porta, e ela ainda tem um certo receio, um certo respeito, medo, enfim, do adulto, mas com outro adulto, né? Como é que a gente pode também, sei lá, pensar em alguma coisa que possa ajudá-los nesse sentido? Nossa, é difícil. Até a gente estava uma vez conversando com o pessoal das ciências sociais sobre esse tema também lá na UFMG, no evento do PET deles. E uma menina falou, uma aluna, nossa, no ônibus eu estou vendo, lá em Belo Horizonte, eu estou vendo nas cadeiras propaganda de jogo de aposta. E assim, ela falou um ponto legal, eles estão pegando o povo que mais precisa, que é, por exemplo, o povo que anda de ônibus, em geral, às vezes está com dificuldade de grana, ou precisa de dinheiro para si, para a família, etc. E aí você pega na necessidade, e assim, dependendo do ponto de vista, você pode achar isso muito cruel, porque você está jogando com as emoções das pessoas. Os jogos de apostas são feitos para gerar a sensação de que você pode ganhar sempre. Então, no começo você vai ganhar, porque aí te prendeu, já automatizou, criou o hábito, aí você vai ficar perdendo e tentando recuperar. É aquela máxima do apostador. Então, na próxima eu ganho e aí eu recupero.
E casos de família também tem vários. Então, por exemplo, casos de pessoas que perderam muito dinheiro, 80, 100, 200, 300 mil, e depois iam pegando dinheiro, por exemplo, de conta conjunta, iam vendendo coisa, iam falando que era por outro motivo. Um dos grandes motivos para a pessoa esconder isso é a vergonha. Então, e a vergonha está ligada a como a gente trata as pessoas, por exemplo, culpabilizando, por exemplo, ofendendo, falar, mas você, como você foi capaz de fazer isso? Você acabou com tudo, você. A gente fica muito no discurso pessoal. E isso é um problema, porque, pô, você está falando de mim, da minha identidade, eu não quero ter que lidar com esses ataques à minha identidade. Quando a gente sai da pessoa e pensa nos determinantes, do tipo, o que está levando tal pessoa a isso? Por exemplo, suas condições econômicas, as condições difíceis, são propensões particulares que a gente, por azar, pode ter, a ter mais dependência. Então, se a gente trata o problema e não tenta achar que a pessoa é o problema, ajuda um pouco. Porque a pessoa, você pode tornar, abrir um ambiente e dizer assim, ó, se você tiver algum problema, e se eu tiver, a gente vai falar abertamente, é melhor que a gente resolve junto. Não é uma questão só do indivíduo, de você ter força de vontade, você ser moralmente pior, porque tem isso. É um problema. Hoje em dia se encaram muitas dependências como problemas de saúde, como transtornos. Porque é isso, a pessoa, por exemplo, perde o autocontrole. Então fica difícil. O contexto familiar ali imediato faz muita diferença. Se ela não tiver apoio, ela pode se afundar ainda mais. Então eu entendo que as pessoas, assim, por exemplo, né, alguém próximo pegou um dinheiro que era da família para gastar. Isso vai ser difícil para essa pessoa não ficar chateado. Mas é um trabalho de entender assim, ó, poderia ser eu, em determinadas circunstâncias, poderia ser qualquer um de nós. Por circunstâncias e acasos do destino, foi essa pessoa e ela precisa de ajuda. E ela precisa de ajuda, assim, no nível familiar, basicamente entendendo a pessoa. Não quer dizer que você vai permitir que a pessoa faça tudo, mas assim, fala, temos um problema, como é que a gente resolve? Em vez de jogar a culpa nela e falar para ela resolver. É assim, temos um problema, o que vamos fazer com isso? Porque todos podemos precisar em algum momento também de família, porque todo mundo está sujeito a ter problemas. E a gente não precisa dessa individualização que fica muito difícil. E a lógica é muito perversa, porque às vezes o problema está no aplicativo que está capturando a gente e a gente está culpando a pessoa. O problema não é isso. Por isso que a gente tem que pensar nesse nível aqui que você estava falando. E no nível familiar também, porque, por exemplo, o que tem de questões familiares envolvidas para a pessoa tá com aquele problema? Pode ter algo assim também. Muita gente tem dependências que um dos fatores que influenciam são problemas da família. Então, talvez a pessoa que julga familiar, ela mesma tem uma contribuição naquilo, só que ela não percebe. Ela joga só para outra pessoa, porque família é um sistema. Então, assim, querendo ou não, são os bichos sociais, eu estou afetando a pessoa, ela está me afetando o tempo todo. E aí eu diria para a gente ter muito mais paciência e olhar, mudar o ponto de vista, sabe? Sair do indivíduo e pensar no nosso sistema como um todo. Com certeza. Tiago, a gente não vai te alugar mais, né? Como eu falei no início, aqui seriam inúmeras perguntas, acredito que caberiam ainda mais colocações e você trazendo seu conhecimento para compartilhar conosco, mas a gente te agradece muito, muito mesmo, né, pelo seu tempo, né, que hoje tem coisa mais preciosa que nós temos na vida, não é dinheiro, é tempo, né? Então, assim, muito obrigada pelo seu tempo, né, por ter trazido toda essa discussão aqui para que a gente possa compartilhar e conte conosco, tá bem? Eu que agradeço. Parabéns pelo congresso, né, por a gente poder levantar essas questões. Então, eu te agradeço, Mayara, agradeço a equipe, agradeço todo mundo que assistiu e um abraço para todo mundo. Obrigada, Tiago. Até mais. Até.